fico muito feliz pela presença de todos, fico mais feliz ainda se eu puder estar sendo útil, se eu puder estar podendo ajudar de alguma forma, que todos vocês explodam de alegria, explodam de felicidade, explodam de amor, não por nada não, mas simplesmente pelo fato de quando nós estamos nesse estado de sentimentos e emoções, simplesmente estamos naturalmente colocando nossas frequências vibratórias lá no alto, e quando você põe a sua frequência vibratória lá no alto, conforme já falamos essa semana, você se alinha, você se harmoniza com todas as forças mais poderosas que existem no universo, e a partir daí pode ter certeza, coisas incríveis você vai poder realizar, você vai poder vislumbrar coisas que você jamais poderia ter vislumbrado antes. Esta frequência vibratória e esta força de emoção e sentimentos que toma conta de você vai te abrir os caminhos, vai te abrir a mente, vai te gerar uma esperança e uma força muito grande, e pode ter certeza, vocês vão acabar rachando o planeta ao meio de tanto amor, de tanta alegria, de tanta felicidade, acreditando que vocês são, na verdade, aquilo que vocês são de verdade, ou seja, harmonizando vocês com a fonte da nossa origem, que é esta fonte de força, de amor, de luz, de felicidade. E quando vocês estão nesta frequência vibratória de explosão de felicidade, de explosão de amor, significa que nós ganhamos esta força potencial que muitas vezes nós não fazemos ideia de que todos nós temos dentro de nós. Nossas mentes limitadas nos põem em condições naturalmente limitadas. Nossas mentes limitadas não conseguem vislumbrar o potencial que você tem dentro de você, a força que você tem dentro de você, a capacidade de expressão divina que você tem dentro de você, e o seu absoluto potencial ilimitado de realizações magníficas, de coisas maravilhosas que você pode fazer em seu benefício e, consequentemente, em benefício de muitas pessoas. Então é isso mesmo, eu vou ficar aqui puxando vocês para cima, vou fazer a vibração de vocês explodir para que vocês todos possam naturalmente e tranquilamente poder dar um lindo ponto de virada na vida de vocês, justamente pelo fato de vocês estarem explodindo de amor, explodindo de paixão, e isso é o que faz a combustão do foguete de vocês chegar até a lua. A combustão da gente é feita por paixão e desejo. Paixão e desejo são as duas grandes forças que fazem com que o seu foguete chegue à lua. Nós podemos pegar um foguetinho aqui na nossa mão e intencionalmente, através da nossa mente racional ilimitada, jogar o foguete lá para cima e ver se ele vai chegar na lua. Não chegará jamais, não chegará jamais. Então, quando você se preenche de paixão e de desejo, e de paixão e de desejo, e de paixão e de desejo, e mais paixão e mais desejo, aí você solta o foguete, pode ter certeza que ele vai dar até 5 voltas em torno da lua, e vocês vão realizar coisas absolutamente maravilhosas. Eduardo Saquete, meu irmão, muito obrigado, um dos mais brilhantes arquitetos desse país, muito obrigado pela sua presença, Eduardo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Margarete Souza, minha irmã, muito obrigado pela sua presença, Margarete. Quem quiser saber mais a respeito de como será as ondas de energia do dia de hoje, os períodos de energia cíclicos que nós estamos vivenciando, e ainda dicas para a sua meditação diária, passa lá na Margarete Souza, ela também faz as lives dela, e pode ter certeza, você abre a sua mente, abre o seu coração, e o mais importante, você entende como está a maré. O bom surfista não vai para o mar sem antes consultar os especialistas para saber em que estado está a maré. Nós vivemos numa maré de energia, nós vivemos dentro do mar de energia, uma vez que tudo é composto de átomos, e nós também, o ar, a água, o céu, o sol, as estrelas, a formiga e a abelha. Então você pode ter certeza que nós estamos aí vivenciando dentro desse mar de energia, e nós também temos que saber como se dará a maré do dia. Tem dias que vão ser que a maré está mais agitada, a energia que está no nosso entorno e que nos influencia está numa agitação maior. Tem dias em que a energia que está no nosso entorno e que nos influencia está em estado de calmaria.
conforme o dia vai girando, conforme os ciclos vão passando, conforme os anos vão cruzando aí as suas histórias, as energias que estão no entorno de todos nós, elas vão se alternando. Por isso é bom, antes de você vivenciar aí o seu dia, ou seja, antes de você pegar a sua prancha e mergulhar no mar do dia, de você ir lá vivenciar os seus problemas, o seu dia a dia, o seu cotidiano, e ficar tentando entender como é que eu estou me sentindo, por que eu estou me sentindo mais assim, por que eu estou me sentindo mais assado, esse dia tá estranho, esse dia tá gostoso, nossa isso, nossa aquilo. Vai lá na Margarete, que ela vai te dar exatamente quais são as condições da maré para você poder mergulhar no mar tranquilo, para você saber em que tipo de mar você está entrando. Carmen Lúcia Burger, bom dia. Mega Hair Taquara, bom dia. Luciano é o bicho. Felipe Falca, com certeza, meu irmão, um dos melhores diretores de fotografia do nosso país, está aí nos dando a honra da sua presença. A fotografia no cinema tem correlação com a nossa vida e com as nossas emoções. Muitas vezes, aproveitando aí a presença de um fotógrafo tão brilhante, eu vou aproveitar para dar uma chavezinha rápida aqui para vocês. Muitas vezes nós não iluminamos como devemos as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos inconscientes, e principalmente aquelas emoções que são subliminares ao nosso entendimento e à nossa clareza. Muitas vezes nós ficamos escondendo e omitindo, ou simplesmente não jogamos a luz devida na forma como nós agimos, como nós pensamos, em alguns vícios de hábitos, vícios de pensamentos, vícios de sentimentos. Nós deixamos aquela sujeirada muitas vezes, ou aqueles pormenores, aquelas coisas que nós não gostaríamos de enxergar, mas que é necessário enxergar, porque elas existem dentro de você e elas te atrapalham a tua evolução, o seu processo de crescimento, a realização de coisas que você gostaria de realizar. Muitas vezes você não entende porque está encalacrado em determinada situação, muitas vezes você não entende porque você está ali meio fechado entre paredes, tentando buscar um caminho e não acha. É necessário jogar luz para dentro de você. É necessário iluminar as suas partes interiores, as suas emoções, como você está se sentindo, os seus pensamentos, principalmente os seus pensamentozinhos mais subliminares, que aqueles que ficam ali e que nós nem percebemos que eles estão ali, mas eles estão. Você está gerando esses pensamentos, sentimentos ou muitas vezes traumas emocionais, ressentimentos, culpas, etc, e etc, e etc, que é uma lixarada que muitas vezes você guarda dentro de você, nós guardamos dentro de nós, geralmente num lugar escuro, para que a gente não fique ali observando aquela lixarada toda. A gente faz de conta que aquilo não existe e tenta seguir o caminho. Não adianta, vai seguir o caminho todo torto se não jogar luz aonde você tem que jogar, para que você possa reconhecer quais são ali as métricas, quais são os pontos aonde realmente eu tenho que observar que emoções estão ressentidas, estão guardadas dentro de mim, emoções de ressentimentos, de frustrações, de tristezas, em que eu fui aqui guardando, acumulando e que não pus para fora, ou não trabalhei, ou não joguei luz suficiente, encarei de frente e perguntei para mim mesmo: por que diabos eu estou ressentido com isso? Por que diabos eu estou amargurado com essa situação? Por que diabos eu fiquei frustrado naquele dia? Por que diabos eu estou culpando a mim mesmo por conta daquela situação que ocorreu há 10 anos atrás? Por que diabos eu estou culpando determinada pessoa por conta de uma situação que me ocorreu há mais ou menos 5 anos atrás? Por que diabos eu não estou encarando os meus medos, as minhas angústias, as minhas ansiedades? Porque principalmente eu não estou olhando de frente para os meus medos, os meus receios e as minhas dúvidas, aonde estão as minhas fraquezas emocionais. É importante fazer aí, inspirado na presença do nosso querido Luciano, jogar luz nesses lugares obscuros que existem dentro de nós, para que a gente os enxergue, os encare e assim possamos trabalhar.
Como diria o mestre Roberto Talma, é melhor ficar roxo de uma vez do que você permanecer vermelho a vida inteira. Senão você vai ficar andando desafinado, senão você vai ficar andando desbalanceado ou simplesmente tentando tocar um instrumento desafinado. Então é importante olharmos para dentro de nós, principalmente para situações que mexeram com as nossas emoções de uma forma negativa, porque isso explica muita coisa de dificuldade que você venha a vivenciar no seu futuro. Não tenha dúvidas, nós somos a causa. O que nos acontece é a consequência. Assim como o instrumento é a causa da música e a música a sua consequência, nós também somos a causa de muitas coisas que nos acontece, mas na verdade de absolutamente tudo o que nos acontece. Aquilo que é externo a nós depende de nós sabermos como vamos reagir, e é sobre isso que eu estou falando. Quando nós não tivemos atrás a inteligência ou a sensibilidade e a sabedoria para poder reagir de uma melhor forma a coisas que nos aconteceram, a coisas que estão nos acontecendo nesse momento, é porque Papai do Céu vai continuar jogando essas coisas para cima de você, para você aprender a reagir, aprender a enxergar, aprender a sentir de uma forma diferente, e aí sim, parabéns, você passou de série, você já pode ir para o próximo estágio, para o próximo nível de evolução da sua vida. Então é importante sim jogar luz aonde nós ficamos escondendo as nossas obscuridades emocionais, os nossos caroços emocionais, os nossos medos, as nossas angústias e as nossas frustrações, as nossas culpas e a nossa não responsabilidade sobre as consequências que tomam conta de nossas vidas, para que a gente possa resolver, tratar, mexer, mergulhar, ajeitar e partir para dentro, e aí sim, seus caminhos se abrirão, sua vida se abrirá e você terá condições de poder andar em pleno processo de evolução, acompanhado aí pela força de Papai do Céu, que vai estar junto com você, já na verdade sempre esteve, uma vez que você é a representação divina dele aqui na Terra, mas os passos que vocês darão juntos, na verdade serão passos de muita alegria, de muita felicidade e de muito amor, porque você estará leve de pedras que você carrega aí dentro de você há muitos anos, tá? Pela nossa incapacidade de enxergar e saber reagir, de que forma emocionalmente eu posso lidar melhor com determinada situação ou com determinada circunstância na minha vida. Como eu posso não me maltratar emocionalmente mediante as situações que muitas vezes acontecem na minha vida e que sim, são difíceis, são dramáticas, são pesadas, etc e tal, porém eu não posso, por conta de uma situação difícil, ficar me torturando emocionalmente. Sempre que eu fizer isso, eu estou criando sujeiras, calos, dificuldades que podem gerar doenças, que podem gerar transtornos, que vão me prender a um lugar em que eu não quero estar. É como se eu estivesse nessa areia movediça e sempre que eu me sinto mal, culpado, rancoroso, enfim, etc, eu vou me afundando cada vez mais e penso assim, nossa, eu queria não estar aqui na areia movediça, mas também por que está me acontecendo isso? E aí eu afundo mais. Eu não queria estar aqui, mas a culpa é daquela pessoa que não me ajudou. Eu me afundo mais. Mas meu Deus do céu, por que eu sou tão medroso? Eu me afundo mais. E assim eu vou me afundando. Quando eu boto luz nessas obscuridades emocionais que cercam aí a história da minha vida, que me ajudam a contar a história da minha vida, aí sim eu fico leve, e somente quando eu fico leve, livre desses caroços emocionais que eu fico carregando, eu consigo sair da areia movediça, e não só sair da areia movediça, mas ganhar asas e voar. Então é isso aí, voe como um passarinho, afinal de contas, passarinho que carrega pedra não voa. Então faça como Luciano Xavier, jogue luz nas suas obscuridades emocionais, jogue luz nos seus medos,
olhe para dentro de você através do silêncio, através do relaxamento físico, através do momento de mergulho interior dentro de você. Você pode fazer isso sozinho na sua casa em 10, 15 minutos, não precisa de receita médica, não custa dinheiro nenhum e vai trazer um benefício para todas as áreas da sua vida que você não faz ideia, porque esse serviço vai desencalacrando e vai abrindo as portas, vai abrindo o teu caminho, tal qual como Moisés atravessando o mar. Você conseguirá aí abrir muitos canais de diversas áreas da sua vida. Basta você fazer esse mergulho interior e começar a olhar, jogar luz para os lugares obscuros que nós precisamos enxergar, que existem dentro de cada um de nós, e a partir daí nós podemos, vão se abrir magicamente, tá? Canais e caminhos nas áreas da sua vida, seja as suas relações pessoais, amorosas, profissionais, etc e tal. Então, cuidado com os medos que você sente e carrega dentro de você. Joga luz, encara o monstro de uma vez. Fica roxo logo, é melhor do que você ficar vermelho a sua vida inteira. É melhor do que você ficar vermelho a vida inteira. Parou de andar o meu trenzinho aqui, eu tô atrasado com vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, desculpa que eu fui para dentro do assunto e me distraí de vocês aqui. Somos a representação divina de Deus na terra, exatamente, Madre Evangelista. Leonardo Fleming, bom dia de coração, estou fazendo um cuscuz para o café da manhã, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, Léo. É isso aí, bom dia, abraço a todos, Carmen Lúcia Burger, Ivaneide, bom dia, Ivaneide, minha querida, Alex Rodiliano, bom dia. É isso aí, pessoal, Priscila, seja muito bem-vinda, André Gonçalves, meu irmão, sinta-se beijado, abraçado, descabelado. Muito obrigado, Andrezinho, pela sua presença, André. Estava agora essa semana assistindo Vamp no Globoplay e vi lá a gente lá, enfim, brincando, muito gostoso, muito bom, momentos maravilhosos que ficarão guardados. Não sei se você lembra, fizemos essa novela juntos um pouco depois do descobrimento do Brasil e parece que Fernando Cruz já estava lá também e já tinha lá a sua idade, ele já era bem mais velho do que nós e impressionante, o Fernando é como se fosse um gnomo, ele não envelhece. Salve aqui de Portugal, Ângel Pimenta 2016. Muito obrigado, Ângel Pimenta, pela sua presença. Um salve muito grande, muito querido aí pelo nosso país, pelo país de Portugal, para Portugal. Este país irmão nosso, este país ligado à nossa história, ligado à nossa existência. Um beijo muito grande e muito carinhoso para o pessoal aí de Portugal. Vamp é o máximo, lembro muito. Então, André, nós éramos meninos, crianças, foi logo depois do descobrimento do Brasil. Depois que Pedro Cabral saiu daqui das terras de Santa Cruz, nós fomos lá e começamos a fazer essa novela. Mas é muito legal você depois dar uma olhada lá, que você vai gostar de ver. Pedro, muito obrigado por tudo. Todo dia estou fazendo lives e encontrando pessoas maravilhosas para compartilhar a história. Hoje será com a Márcia Gisele. E que legal, a Márcia Gisele vai fazer a live com o Léo Fleming. Atenção, pessoal, hoje no canal do Léo Fleming, Márcia Gisele vai bater um papo com ele lá, muito bacana. Dois heróis aqui da nossa história do Ponto de Virada vão estar juntos hoje. Léo, parabéns pelas lives, eu tenho visto os anúncios, tá? E tenho ficado muito feliz. Esse trabalho é maravilhoso, é muito importante, porque eu tenho certeza que você consegue ajudar, iluminar muitas pessoas através da sua história, uma história de vida maravilhosa, uma história de vida absolutamente incrível. Márcia também é uma verdadeira guerreira de luz. Marcinha, na primeira vez que eu pus os olhos nela, eu vi o tanto de luz, de amor que tinha dentro daquela menina e fiquei absolutamente encantado. São dois verdadeiros heróis de lutas reais, de lutas verdadeiras, de lutas humanas que estão aí na batalha do seu desenvolvimento, do seu crescimento e da sua expansão pessoal. Então é uma live imperdível hoje no canal do Léo Fleming. Minha filha que chama Eduarda por causa da Malu Mader, Top Model, tinha minha novela preferida, maravilha. Top Model também era muito boa. Essa foi antes do descobrimento do Brasil ainda. Então, pessoal, 9 horas e 25 minutos, o horário em que a nossa vida está mudando, em que a nossa vida está transformando. Pegaram essa chave da iluminação dos nossos pontos obscuros. Essa chave é muito importante, tá? Tinha um mestre meu na televisão que falava assim: iluminar é desiluminar, tirar a luz
né? E a partir do momento em que você tira a luz, você vai escolhendo os pontos em que você quer iluminar. Então, Roberta Suassuna, bom dia do Recife. Bom dia, Robertinha. Bom dia ao Recife, esse lugar maravilhoso, esta cidade linda, abençoada por Deus. Muito obrigado aí pela sua presença, Robertinha. Paula Scherfan, bom dia, muito obrigado. Carol Blue 4. Então, o que acontece? Ele falava assim para mim: Pedro, iluminar é desiluminar. Ou seja, nós tiramos a luz, como isso aqui, por exemplo, ó, que eu uso aqui, a gente tira a luz e depois nós iluminamos as partes que nós queremos enxergar. Então é muito legal. Como é que você faz isso dentro de você? Você entra em silêncio, não julgamento, não crítica, silencia a sua mente, não se critique, não se julgue, não se critique e não se julgue e não avalie nada. Simplesmente você se ponha em estado de plenitude, paz, em silêncio com seu cérebro. A partir daí, você vai buscando iluminar os pontos que você gostaria de iluminar. Adoro suas analogias, faz todo sentido. Obrigado, Margarete. Nada no universo, Margarete, como você sabe muito bem, não está absolutamente linkado e conectado. A arte da representação e do cinema não é só a visão que nos mostram através das histórias, o nosso cotidiano tem chaves muito mais profundas, tá? Entre essa irmandade da arte do cinema, do teatro, com a nossa existência, com a nossa vida. Cada vez que eu mergulho mais para dentro desse papo, eu vou descobrindo mais coisas. É um negócio impressionante. Papai do céu é muito caprichoso nos detalhes, muito caprichoso. Então o que acontece? Quando você desilumina, tá? Desilumina, ou seja, anula pensamentos, críticas, julgamentos, qualquer tipo de coisa para você poder se enxergar. Senão você vai ficar julgando, criticando, avaliando, e aí você não vai conseguir jogar a luz necessária que você precisa jogar para as coisas que você precisa enxergar. A partir do momento em que você anulou tudo, a partir do momento em que você esvaziou os seus sentimentos, acalmou o corpo, acalmou o coração, entrou em estado de relaxamento, aí sim, comece a puxar alguns pontos das histórias. Vai vir naturalmente, na verdade, através da sua memória emocional, através do seu subconsciente, tá? Vão vir fatos acontecidos que te incomodam. A arte carrega o sacerdócio contemporâneo. Parabéns, Margarete, exatamente isso. Então o que acontece? Vão vir, tá, memórias, porque esses incômodos subconscientes de fatos que nós vivemos na nossa vida e que nós não reagimos emocionalmente bem, eles vêm à tona, eles transbordam, não tem jeito. Quando você silencia e zera todo o teu pensar, o teu julgar e essa coisa toda, o que vai transbordar são justamente os fatos que você precisa enxergar. As coisas que você não reagiu bem ou que você não está reagindo à altura, certo? Vão vir à tona. E aí é a hora da gente enxergar. E como é que a gente enxerga isso? É como se a gente sentasse numa cadeirinha de cinema e olhasse com distanciamento. Ou seja, põe numa tela, né, na sua imagem, na cabeça, põe numa tela, senta e observa. Com distanciamento, tá? Não fica se julgando e nem se criticando e nem se elogiando. Olha como eu reagi bem nesse momento, eu sou maravilhoso. Não, como eu reagi mal, eu sou um desgraçado nessa terra. Não, simplesmente olhe e observe. Eu poderia ter reagido melhor aqui aconteceu certinho, foi legal, a reação que eu tive emocionalmente rendeu bons frutos. Esta reação que eu tive aqui emocionalmente rendeu maus frutos. E por que eu reagi assim? Eu acho que existe um medo, eu acho que existe uma falta de paciência, eu acho que existe algum bloqueio emocional em relação a isso aqui que deve vir lá da minha infância ou de algum ponto da minha vida em que eu não tive, aconteceu alguma coisa. E aí você vai buscando na memória, vai fazendo esse trabalho retroativo. O trabalho retroativo, de estudo retroativo, ou seja,
de buscar, exatamente, Carol, tirar o certo e o errado. Não tem certo e errado, é uma avaliação que você vai fazer fria, não se envolvendo emocionalmente, porque se você se envolve emocionalmente na sua avaliação, aí você tá danado, você não vai conseguir enxergar o necessário. É como uma professora que vai corrigir a prova de um aluno e se envolve emocionalmente, se envolve assim, eu gosto muito desse menino, ele me passa uma coisa muito boa, então eu vou fazer ele tirar uma nota melhor. Eu não gosto desse garoto, eu acho esse garoto, sei lá, me passa uma coisa esquisita, eu vou dar uma nota ruim para ele. Não pode fazer avaliação envolvido emocionalmente, né? A gente tem que fazer avaliação com distanciamento. Aí você vai olhar, esse estudo retroativo de buscar por que eu reagi dessa forma, eu tenho algum bloqueio aqui, eu tenho algum caroço emocional aqui, e aí você vai buscando mais para trás. Esse estudo, gente, é um estudo que fez o seguinte, possibilitou o homem pegar um dente de dinossauro e descobrir como era o corpo dele inteiro. Através de um dente de dinossauro, os pesquisadores conseguiram concluir como era o resto do corpo inteiro. É exatamente isso que você pode fazer com você e por você. Você pegar uma emoção relativa a uma reação que você teve na sua vida, uma emoção. E aí você ir buscando para trás o porquê que você se emocionou daquele jeito, porquê que a sua emoção foi para aquele caminho e não foi para aquele outro caminho, por que você fez isso ou não fez aquilo, e aí você vai buscando para trás, você vai descobrir coisas muito interessantes a seu respeito, que vão te ajudar a iluminar o seu caminho para frente, por conta da iluminação que você teve a respeito de como você se sente em determinadas situações e por quê. Ou seja, vocês vão se tornando seus autodescobridores. É como se vocês se tornassem cientistas de suas emoções, cientistas de suas próprias emoções e de seus próprios sentimentos. Isso é muito valioso no trabalho que vocês fazem. Ontem eu assisti o vídeo da vaca e me tocou a frase, como eu deixei isso chegar a esse ponto dentro de mim. Exatamente, Euzinha, pelo fato de nós não termos o hábito de fazermos esta busca, essa investigação, nós vamos tocando aí o nosso dia a dia, nós vamos tocando a nossa vida, sentindo as coisas, se emocionando, reagindo, mas sem se perceber o porquê que nós estamos reagindo dessa forma, o porquê que nós estamos nos emocionando dessa forma, o porquê que nós estamos fazendo isso. E as nossas emoções sinalizam o caminho para onde nós estamos indo, né? Como está explicado lá no vídeo. As nossas emoções, elas vão sinalizando para onde nós estamos indo. E conforme você não se apercebe das emoções que está sentindo, você consequentemente não sabe para onde você está indo. E a chance de você ficar como uma vaquinha que ficou presa na barragem é muito grande. E depois que você está preso na barragem, para sair é uma desgraça. Se vocês ouvissem os mugidos da coitadinha lá na barragem, presa e mugindo, desesperada, querendo sair, e você via na expressão ou na energia que a vaquinha emanava pra gente, que ela estava ali sem saber como sair daquela situação. Ela não sabia como sair daquele lugar. E é isso que acontece na vida da maioria das pessoas. Elas vão se encalacrando em situações porque não vão se apercebendo de como estão se sentindo, como estão pensando, e assim vão vivendo suas vidas sem saber para onde estão indo. E de repente a maioria das pessoas, obviamente, vai parar num lugar em que você depois não sabe como sair daquilo ali. Você não sabe como você se livra daquilo. Então esse trabalho retroativo de busca de emoções e por que nós estamos nos emocionando, por que nós estamos sentindo desse jeito, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas dependem da nossa interpretação. A mesma situação pode acontecer com duas pessoas completamente diferentes e as pessoas vão ter reações absolutamente diferentes. Ou seja, por exemplo, o final de um casamento, né, ou de um namoro, que vai gerar dor naturalmente nas duas pessoas, tá? Imaginem que duas pessoas acabaram um casamento em que elas estavam repletas de amor por aquela pessoa e vão sentir dor a partir do momento em que esse casamento se rompe, esse casamento se acaba, certo? Porém, a forma como essas duas pessoas vão reagir à dor que elas sentem é absolutamente diferente. Eu posso dar o mesmo personagem para diversos atores diferentes.
Eu vou dar o mesmo personagem para o Tony Ramos fazer, para o Reginaldo Faria fazer e para o Antônio Fagundes fazer. Cada um vai fazer de um jeito. E é o mesmo personagem. É o mesmo personagem. Porém, cada um vai interpretar de um jeito. Correto? Como nós interpretamos aquilo que acontece nas nossas vidas. Cada um vai interpretar de um jeito. E você vai interpretar de diferentes formas, mediante o correr da sua vida, porque você já amadureceu, você já viveu diferente, você já está enxergando diferente. Então, quando você enxerga diferente, você começa a interpretar diferente. Então, tudo é uma questão de interpretação. Tudo é uma questão de como nós enxergamos. Tudo é uma questão de como nós vemos aquilo que nós estamos fazendo, as situações que nós estamos vivendo, a forma como as pessoas estão falando com a gente, a forma como as coisas estão vindo até nós, como nós estamos reagindo às condições e circunstâncias que estão no nosso entorno. Tudo é uma questão de interpretação. Se você segurar a sua emoção por alguns instantes e conseguir se distanciar, olhar, enxergar, e tentar entender de que forma você pode interpretar sem se machucar, sem ficar se torturando mais do que o necessário, o sentimento de tristeza, o choro, a dor, tudo isso é importante, são emoções que nos brotam naturalmente, porém tem um ponto em que você precisa parar, olhar e interpretar. Não tem jeito. Se você não interpreta e simplesmente vivencia aquilo, provavelmente seu desempenho na história do filme, da sua vida, você que é o protagonista desse filme, o protagonista dessa história, provavelmente vai ter aí desdobramentos consequentes muito complexos, muito difíceis, muito complicados. A maioria das questões que nós pegamos aqui no nosso querido ponto de virada são problemas ou dificuldades de interpretação, certo? As pessoas, como diria um mestre meu, ele falava assim: Pedro, um texto a gente lê, mas a gente tem que enxergar aquilo que não está escrito. Olha a força e o poder dessa chave que esse cara me passou, querendo me ensinar a ler capítulo de novela, que na verdade ele me ensinou a ler os dias e os capítulos da história da minha vida. Nós temos que conseguir ler aquilo que não está escrito. Olha a harmonia que isso tem com aquela frase de que Deus escreve certo por linhas tortas. O que não está escrito na sua vida, o que está acontecendo na sua vida hoje, que você está enxergando, mas o que é aquilo que está acontecendo e que você não está enxergando porque não está na sua frente, não está na sua cara? Há alguma coisa por trás. É preciso aprender a ver aquilo que não está sendo visto. É preciso saber escutar aquilo que não está sendo dito. É preciso saber entender aquilo que não está mediante a nossa cara. É preciso saber interpretar coisas que não estão, obviamente, na nossa frente, na nossa cara. É preciso mergulhar para dentro da sua sensibilidade e das suas emoções e conseguir ler aquilo que não está escrito. Cada acontecimento de nossas vidas, cada passo que nós damos, cada momento que nós vivemos, nada é à toa. Nada é à toa. Você pode achar que é à toa. Você encontrou com um cara da padaria, quando você foi comprar pão, ele sorriu para você, você pegou seu pão, foi embora. Aquilo teve um sentido. Aquilo tem uma importância na tua vida, no seu dia. Aquilo tem um reflexo de emoções que você sente, que você sentiu, de pensamentos que você gerou ou de consequências que vão rolar na sua vida e que são importantes para você, enfim, de alguma forma. Tudo tem fundamento. Tudo é milimetricamente calculado, mediante aquilo que você gera enquanto vibração de energia, mediante as suas emoções, mediante a sua missão maior de vida, que a sua alma sabe qual é, o seu coração sabe qual é, mediante o seu nível de crescimento, a sua necessidade de crescimento e de evolução, o seu coração sabe qual é, a sua alma sabe qual é a sua necessidade de crescimento e de evolução. Por isso acontecem as coisas que acontecem na sua vida, por isso, porque a sua alma sabe exatamente
exatamente o que precisa acontecer na sua vida para você poder ter o crescimento exato e necessário. Isso responde à questão, mas por que isso está acontecendo comigo? Porque é justamente isso que vai causar o seu crescimento, é justamente esse acontecimento, precisamente esse acontecimento que vai gerar a sua evolução. E se você não sabe enxergar as coisas, se você não sabe ler aquilo que não está escrito, você não vai entender aonde está o ponto da lição, aonde está o ponto da transformação, aonde está nessa situação, nessa circunstância que está lhe acontecendo, aquilo que lhe é importante. Então as pessoas ficam, ai meu Deus, isso está me acontecendo, e eu, por que está me acontecendo? Está acontecendo por causa disso. Mas, então é para o meu crescimento, mas aonde que isso aqui vai me fazer crescer? Aonde? Aí você tem que buscar, aí você tem que usar a sua sensibilidade, aí você tem que usar as suas emoções. Caraca, Pedro, esse foi lá na pineal, até deu tontura. Margarete, é isso aí, eu estou recebendo e estou repassando. Aí o que acontece? Nós temos que entender aonde está o ponto da transformação, o ponto da lição. Porque tudo que te acontece, tudo é precisamente calculado pela sua alma, pelo seu lado espiritual. Por isso que aquilo que nós conversamos ontem, mais profundamente, né? Nós temos que entender quem somos nós. A verdade é essa, somos seres espirituais. E essa alma que é você, esse ser espiritual que é você, está te encaminhando para que você possa enfrentar as situações que são exatamente as situações precisas para o seu crescimento. E essas situações precisas para o seu crescimento, vem guardadinho dentro delas um ponto de transformação. É importante saber ler aquilo que não está escrito. É importante saber enxergar aquilo que não está sendo visto. Esse cara me passou essa lição no intuito de me ensinar a ler um texto de novela, né? E eu acho que ele me deu uma das maiores lições da minha vida. Então o que acontece? Lá na novela a gente lia o texto, mas existem emoções, existem sentimentos que estão por trás das palavras escritas pelo autor, que só através da nossa sensibilidade nós conseguimos entender. Só através da nossa sensibilidade nós conseguimos enxergar e pôr isso para fora. Isso não está escrito, isso é sentido. Por isso que é muito importante nós conseguirmos zerar o nosso cérebro, a maior parte do nosso tempo. É importante pensarmos menos e sentirmos mais, porque tem coisas que você só vai entender sentindo. Tem coisas que só a sua alma vai saber te explicar através das intuições e dos insights que você vai ter no correr da sua vida. A mente é limitada. A mente serve muito para somar 1 mais 1 igual a 2. A mente serve muito para olhar uma frase e falar, aqui tem crase, aqui não tem crase, aqui tem vírgula, aqui tem ponto. É para isso que serve a tua mente. Mas para entender as entrelinhas que a sua alma põe nas situações que lhe são postas na sua vida, para entender o tamanho da sua força espiritual e como você pode manejar isso ao seu favor, para entender aonde estão os caroços de transformação e de crescimento nas dificuldades e nos problemas que nós vivemos, sua emoção, seu coração, seus sentimentos. Acesse os seus sentimentos, acesse o seu corpo, zere o seu diálogo interior da sua mente. Quanto mais você conseguir treinar, fazer isso, quanto mais você conseguir silenciar a sua mente. Hoje eu briguei com a minha. Eu falei, cara, você tá falando pra burro hoje, hein, ô chata? E ela tava ali falando, a minha mente falando, e eu tentando buscar o corpo, e eu tentando buscar as intuições. Eu falei, gente, eu tenho um trabalho para fazer e você não para de me falar coisas. Eu não quero ouvir o que você está falando. Não me interessa o que você está me dizendo, meu amor. Não me interessa. E nós ficamos ali no embatezinho de uns 15 minutos hoje pela manhã. Porque ela não parava de falar, cantava músicas, ela não parava de cantar músicas, ela não parava de conversar. E era uma desgraça, e eu não queria conversar com ela. Eu queria sentir. Eu precisava sentir, porque só quando nós entramos nesse estado de silenciamento mental e sentimento, quando nós assentamos os nossos sentimentos, aí sim nós começamos a entender a vida. Aí sim nós conseguimos enxergar aquilo que não está sendo visto. Aí sim nós conseguimos perceber aquilo que nós devemos perceber.
aí sim nós estamos abertos para receber as intuições, que são as pistas que vão nos dar aí, fornecer os nossos próximos passos. Ou seja, somente através dos nossos sentidos, somente através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. A minha mente é agitada, a minha mente também às vezes me cansa. Sim, a mente faz isso. Nossa, o ego não quer ser calado de jeito nenhum. Carol, lindo, bom dia. Então o que acontece? A nossa mente, ela fica fazendo isso com a gente. Ela fica nos distraindo, ela fica nos aprisionando, querendo conversar com a gente, querendo nos distrair, quando nós temos que prestar atenção à forma como nós estamos nos sentindo, ao nosso corpo, e fazer a conexão com o nosso ser espiritual, que vai se conectar com a força divina espiritual, que é o que vai nos dar a força, o caminho, a coragem, a tranquilidade, a fé e a certeza dos passos a serem dados e o entendimento do que está ocorrendo em torno de nós. Esta força espiritual que somos nós, que está ligada a essa força espiritual divina, consequentemente nos liga a todo o universo. Então, quando você se liga nisso, você simplesmente começa a ter revelações, porque toda a sabedoria do universo está aí, tudo que acontece está aí de alguma forma, tudo que te aconteceu, as informações daquilo que te aconteceu, que te ocorreu e que te ocorrerá, elas já estão aí todas. Então, quando você se conecta com isso, você consegue receber o porquê das coisas que te aconteceram, o porquê do que você tem que fazer, o como você tem que interpretar, ou qual é o caminho, qual é a solução, o que eu busco para me ajudar. Exatamente quando nós nos conectamos a esta força, porque essa força está com toda a informação guardada para você. Nesta força poderosa, espiritual, divina, que está no entorno de todos nós, estão as linhas que não estão escritas, estão as chaves que não estão sendo vistas, estão nesse despertar de consciência divina que nós vamos aí iluminando os nossos caminhos, certo? E só conseguimos fazer isso através do silêncio interno, não é o silêncio externo. Eu costumo meditar, inclusive em recomendação aí pelo professor Hermógenes, que é para mim um dos maiores mestres da saúde do ser completo que existiu no nosso país, e que são um dos maiores do mundo. Faça no meio do barulho mesmo, porque é importante você saber centrar-se, mesmo quando houver ruídos externos. O ruído que você não pode permitir é o interno. Esse você tem que dominar. Esse não tem jeito, porque os ruídos internos te distraem e não te permitem chegar no centramento necessário ou no nível de centramento necessário para que você possa começar a acessar toda a sabedoria do universo, todo o conhecimento do universo. E aí sim, você vai poder saber o que você tem que fazer, qual é o caminho, que tipo de trabalho, que tipo de coisa você tem que fazer. Falando assim, parece complicado, mas não é, tá? Não é tão difícil, tá? É entrar em silêncio, em paz, em comunhão e harmonia interna. Centramento, tá? É centrar para dentro de você, silenciando os ruídos internos. Os externos deixa correr solto, não tem problema, barulho de buzina, gente falando, passarinho, tal. Tente ficar num lugar de silêncio o máximo que você puder. Caso não seja possível, os ruídos externos, não tem problema. O problema são os ruídos internos. Eu tenho muita dificuldade de relaxar e silenciar a mente. Durmo quase nada e na madrugada fico muito ligada. É incrível. Paula Criciúma, minha querida, isso é um exercício, tá? Assim como muitas pessoas têm dificuldade de correr na praia, por exemplo, tá? Tem pessoas que falam, eu não consigo correr na praia, mas quando você começa devagarzinho, primeiro caminhando, depois que você caminha durante um mês, aí você resolve dar uma puxadinha, de sei lá, 15, 20 passos que você dá correndo, depois você vai aumentando e aumentando. Pensa bem, nós nascemos sem saber falar,
E de repente, quando você termina, não sei se você fez faculdade aí na sua vida, mas se você se forma numa faculdade, olha o nível de crescimento e de evolução, olha como você conseguiu fazer coisas que você não tinha conseguido até então. Que você, quando tinha 10, 15 anos de idade, ou 10 anos de idade, de repente você jamais se imaginou conseguindo fazer. Quando nós temos 7 anos de idade e a gente olha os nossos pais dirigindo um carro, né, com 7 anos, a gente fala, eu jamais vou saber fazer isso. E é uma coisa que você depois aprende a fazer. Então é simplesmente a vontade de fazer, que é o primeiro passo. A vontade de fazer é o primeiro passo. E aos poucos você vai fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Os benefícios que isso traz para a sua saúde mental, emocional e espiritual não tem como eu dimensionar aqui. Não tem como. Quando você começa a fazer esse exercício, quando você começa a obter mínimos retornos sobre esse exercício, não tem como eu dizer para vocês o nível dos benefícios da sua saúde física, mental, emocional e espiritual e os benefícios que isso traz para você fazer, para você ter. Então pode ter certeza, vale a pena começar, vale a pena começar. Um dia nós aprendemos a escrever, um dia nós aprendemos a ler, um dia nós aprendemos a dirigir um carro, um dia nós evoluímos e aprendemos a fazer um trabalho, um dia Fernando Cruz aprendeu a fazer foco numa câmera, né? Um dia todos nós começamos, um dia todos nós demos o primeiro passo em relação a aprender algo que nós não sabíamos como fazer. E aí sim você vai evoluindo com paciência, tranquilidade, não julgamento e não crítica. Todo mundo começa um dia. Van Gogh deu uma primeira pincelada algum dia na sua vida e provavelmente não foi nada de genial. William Shakespeare escreveu as primeiras palavras dele, provavelmente ainda criança. Aprendeu a escrever, como todos nós. Todo mundo começa. Fernando Cruz, que é um dos maiores cameramans da história desse país, um dia começou a aprender a fazer foco, um dia se tremeu inteiro quando foi segurar uma câmera pela primeira vez, né? Então todos nós começamos, não tem jeito, tá? Algumas vezes durante o meu início de trabalho na televisão, eu tive vontade de sair correndo pela portaria e falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Com muito empenho, paciência e tranquilidade, até que consegui ter um nível de satisfação em relação ao meu trabalho. Porém, todos nós começamos. Todos nós começamos. Então não deixem de começar. Obrigado pelas palavras positivas, se elas voltam em dobro na sua vida. Obrigado, Pedro, se puder fazer uma live de meditação todos juntos. Vamos sim, Sandrinha, mas Sandra, eu vou recomendar um cara chamado Quebec. Se eu não me engano, o nome é esse, Quebec. A Jordana não está aí, né? A Jordana, minha chefe, sabe bem, é um professor de meditação, que é um cara incrível. Esse evento que eu vou fazer em abril, tá? Eu vou fazer um evento em abril. Nesse evento ele vai estar, tá? Ele vai estar nesse evento, nós estamos convidando, estamos conversando, na verdade, ele ainda não vai estar, nós estamos convidando e acertando os pormenores para a sua participação, tá? Nós estamos querendo a participação dele nesse evento que nós vamos fazer em abril. E aí eu acho que um professor de meditação, com certeza, ele faz lives de meditação, tá? Específicas disso. É muito legal o trabalho desse cara, Sandra, muito legal mesmo. Eu vou ver se na live da noite eu passo para vocês o nome certinho dele, tá? Porque é um cara que faz esse trabalho de uma forma muito legal. E nós estamos conversando e tentando viabilizar a participação dele nesse evento que nós vamos fazer em abril, tá? Em abril, quando nós vamos fazer aí esse grande evento para vocês, para todos nós, em busca de transbordar o amor próprio que existe dentro de nós, tá? Então, e provavelmente ele vai estar, se Deus quiser. Um dia de cada vez, preciso aprender. Com calma, Nadinha, com calma, tá? Tudo começa. Lembra que a árvore nasce de uma semente desse tamanho. A maior árvore do mundo nasceu de uma semente que cabia na palma da sua mão. Lembra o tamanho que você nasceu e o tamanho que hoje você tem. É tudo devagar, tudo no primeiro passo. Quando medita... Kiarinha sabe, Kiara tá aí. Obrigado, Kiara. Queber. O perfil dele chama Queber mesmo, Kiarinha, passa pra rapaziada aí o perfil certinho, tá?
deu um spoiler sobre o evento de abril. Acabei dando um spoiler sobre o evento de abril. Exatamente. Vai ter coisa lá pra caramba. Pedro Garrafa, o melhor diretor de teatro desse país. Muito obrigado, Pedrinho. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo, Pedrão. Sinta-se abraçado, beijado e descabelado. Que bom que você tá aí. Que bom, Pedro. Que bom, que bom, que bom. Sinta-se muito, muito, muito abraçado, muito, muito, muito beijado, viu? E não deixe de dar um beijo na nossa querida Cuca. Não deixe de dar um abraço muito grande na nossa querida Cuca. Eu também te amo, meu irmão. E um beijo em todos os seus irmãos, na sua irmã. Um beijo na sua mãe, em toda essa família maravilhosa, em toda essa família maravilhosa. Um beijo muito grande. Repasse, por favor, a todos esse abraço carinhoso e esse amor muito grande que transborda de dentro de mim por todos vocês. Pedro, te falei lá em cima e você não leu, não li, porque a mente fica te esperando você vacilar com o seu astral para ela entrar e ficar mentindo para você. E você tem que fazer uma força para voltar ao astral de boas vibrações. Exatamente. Beijo, meu amor, um beijo, Pedrão. Fernando, na verdade, ela nem fica esperando você dar mole, não. Ela tá ali o tempo inteiro na espreita. Você escorregou, ela já entra. E ela fica entrando mesmo sem você escorregar. Às vezes você tá ali na frequência maneira e lá vem ela porque ela quer te tirar desse lugar de qualquer maneira. O que acontece? Nossa mente... e nós não podemos fazer força, Fernando, porque é justamente o trabalho contrário, tá? É a contraforça que faz com que a gente consiga resolver o problema da mente. A força nos põe num estado de impaciência, e aí a gente vai começar a conflituar com a nossa mente, e aí nós vamos perder, porque ela sabe mais como é que ela te maneja, como é que ela te conduz, ela sabe o que ela tem que projetar de pensamento para te deixar fora do seu ponto, ela sabe o que ela faz para te tirar do sério. Então o que você faz? Fala, mente, você está me atrapalhando, dá licença, deixa eu ficar quieto. E volta para o seu centramento, e volta para o seu centramento, e volta para o seu centramento. É um exercíciozinho de paciência, Fernando. É igual ficar repetindo fala na novela. De novo, de novo, de novo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Quando o ator não sabe falar o texto, você sabe muito bem. Quando a atriz está com dificuldade, que tem que ficar repetindo, não tem jeito. Vai no kill a kill, Fernando. É no kill a kill. Então, a mente falou, kill, volta para o centramento. Aí, de novo, você está centradinho, a mente falou de novo, kill, volta para o centramento. Não tem jeito, Fernando. É paciência. É um exercício de paciência. Porém, quanto mais você fizer, quanto mais você estiver trabalhando, mais você vai estar acomodado e confortável para poder... enfim, para poder fazer a parada. Mais você vai estar com prática, mais você vai estar hábil, mais você vai estar, enfim, mais desenvolvido aí nessa história. Pessoal, entrou um parceiro, um irmão meu aí, chamado Pedro Garrafa, certo? Ele entrou aí, e foi ele, na verdade... se eu estou fazendo essa live aqui hoje, tá? Foi justamente porque ele me pôs nesse mundo, certo? Ele que me chamou aí para fazer a minha primeira live no correr da pandemia. Para mim, live era entrada ao vivo no Faustão, mas não é. Era uma live no telefone celular. Ele me pôs para falar um pouco lá com a turma dele. E graças a ele, na verdade, eu estou hoje aqui fazendo essa live, porque foi uma primeira experiência muito feliz, muito satisfatória, e aquilo me animou para poder continuar fazendo esses trabalhos via telefone. Então, muito obrigado, Pedrinho, tá? E saibam vocês todos que, graças a ele aí, que eu estou aqui hoje com desprendimento suficiente para trocar com vocês.